Salve família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um canal de cortes do podcast do canal Vai Vendo Podcast. Conto com todos vocês por lá, beleza? Fulano de tal vai me processar, me ameaçou de processo, só porque eu discordo dele ou eu comentei bem ou mal dele. Como que é isso daí? Pode, não pode? Vamos lá, Carpano. Primeira coisa, eu posso processar alguém sem causa, sem motivo, sem razão, sem circunstância? Sim. Tá? Nada me impede de contratar um advogado e falar, eu quero processar fulano de tal. Tem advogado que tem bom senso e vai primeiro fazer um juízo prévio como profissional, mas alguns se vendem, tá, em troca de bons honorários, para entrarem com ações absurdas. Então, do tipo, eu posso querer criar um sensacionalismo ou criar um tumulto na família de alguém e, digamos, pegar aqui o seu vizinho e entrar com uma ação de investigação de paternidade contra seu vizinho, dizendo que ele é meu pai. Eu nem o conheço, eu pego o nome só porque assim, eu quero desestabilizar a família dele. Eu vou ganhar? Claro que não. Ainda vou ser condenado em sucumbência, custas e honorários de sucumbência. Mas, em tese, eu posso entrar. Desde que eu tenha um advogado que me assista e que aceite fazer esse serviço, eu posso pegar e entrar com uma ação de divórcio contra uma cantora gospel famosa sem ser casado com ela. Só que vai ser extinto o processo, porque não tem relação jurídica que justifique, tá? Então, pode processar? Pode, mas não dá em nada nesses casos absurdos. Eu só estou começando por esse ponto para poder chamar atenção, porque quando a gente fala o exemplo absurdo, as pessoas prestam atenção. Exato. E agora vou para o que acontece de fato no meio dos youtubers do mundo gospel, né? Como você, o Bruno, o Jadson, o Palhaço Cristão, o Davi Vieira, o Tavares Armando e tantos outros por aí. Existe uma coisa chamada bullying econômico, tá? Ou bullying financeiro, ou bullying judicial. Tá? O termo mais comum é o bullying econômico porque ele é praticado usando a justiça como instrumento para o bullying, mas ele tem um fim econômico. O que é esse bullying econômico praticado por alguns líderes religiosos, tá? Para tentar combater ou censurar pessoas que denunciam escândalos no meio evangélico, corrupção e essas muitas podridões que nós vemos por aí, outras que nós não vemos em público, mas sabemos nos bastidores. Digamos, Carpano revelou aqui um caso de adultério de um grande homem de Deus, dono de uma grande igreja, e era um adultério com um travesti. Tá bem chocante, mas já aconteceu. Tá? E não aconteceu uma vez só. Eu sei de 2 casos, pelo menos, de pastores famosos, né? Um, inclusive, foi na Barra da Tijuca, no Motel Dunas, tá? O pastor andou com o travesti reconheceu que ele era um líder religioso, gravou e depois fez uma chantagem. E aí o travesti ganhou um dinheiro em troca de entregar o celular e morreu o assunto. Tá? O caso aqui de São Paulo foi mais triste, que deu um prejuízo de 1 milhão. Mas vamos lá. Você começou a denunciar esse caso porque o vídeo vazou na internet, ou o pastor não cedeu à chantagem lá da pessoa que prostituiu com ele e tal. E vazou, você está denunciando. Ainda que o fato seja verdade, tá? E você esteja apresentando dentro dos parâmetros de ética jornalística, sem denegrir a pessoa, tá? Mas apresentando a denúncia, dando o direito de resposta e tudo mais, eles vão e lhe processam, tá? Processam você para tentar te censurar. E aí o que acontece com esse irmão youtuber, né? Que pode ser o Carpano, pode ser outro. Às vezes é um youtuber que está aqui no mundo das denúncias no YouTube e tal,
Mas não é um canal poderoso, né? Que eu digo assim, de ganhar milhões no YouTube. É um youtuber que ganha lá seus 1.000, 2.000, 5.000 reais no YouTube. Quando ganha, né? Que tem uns que às vezes não ganham nada. Ainda mais né? agora. E, enfim, a pessoa recebe o processo e já vai ter um problema. Tem que se defender. Quando vai na Defensoria Pública, tem um problema que a Defensoria, apesar de fazer um trabalho maravilhoso, eu não estou aqui falando mal, entendam, porque a Defensoria tem um trabalho fundamental, em especial na área de família, na área de direitos humanos e direitos fundamentais, como a questão da dignidade da pessoa humana no fornecimento de medicamentos obrigatórios, tratamentos de saúde. Tem um trabalho excelente na área penal, para quem não tem condição de ser defendido e às vezes é vítima de abusos da polícia, tá? Até porque essa coisa da câmera para o policial é maravilhosa, porque hoje você evita de ficar a palavra do policial contra a da pessoa. A câmera ajuda muito. Para os dois lados. Para os dois lados isso daí. Então, a Defensoria, quando a pessoa às vezes é presa injustamente porque era um policial corrupto que queria extorquir, a pessoa não tinha para pagar, e vai presa com flagrante forjado, a Defensoria é pobre, a Defensoria tem um trabalho maravilhoso, mas nós já explicamos, e é fato, poucos profissionais, não só no direito, mas em outras áreas também, na comunicação e tal, entendem de verdade do meio evangélico e sabem aplicar seu conhecimento corretamente. Então, nós pegamos o caso desse youtuber, ele é processado para remover o vídeo, pagar uma indenização monstruosa, e ele recebe a citação e se assusta, porque é leigo juridicamente. Fulano de tal, o pastor lá me processou, ele está pedindo 1 milhão, é 4 vezes o preço da casa que eu moro, que nem é minha, é da minha sogra. Né? É da minha sogra. O que eu vou fazer? Aí vai no advogado, vê os honorários, aí cobra aí. Eu vou dar o meu preço, tá? Para defender numa ação dessa, 10 mil. Tá? Aí o advogado até fala assim: eu parcelo para você, eu faço em 10 vezes sem juros de 1.000. Como é que eu vou fazer isso, doutor? Eu tenho um trabalho que eu ganho na carteira 1.500 e no YouTube eu ganho 400 por mês. Como é que eu vou te pagar 10 mil? E a pessoa entra em pânico e acaba com isso sendo derrotada. Além disso, tem um outro fator. Em geral, esses grandes líderes religiosos, eles têm estrutura financeira para bancar um profissional, um grande escritório para trabalhar para eles com um certo atendimento VIP. Não vou falar de exclusividade, mas quando vai, por exemplo, buscar um mega escritório aqui em São Paulo, tá, que já tem todo um aparato, aquele cliente, ele não precisa do dinheiro, ele quer manter o nome dele em alta por causa do negócio dele, da igreja, que é a empresa gospel dele. Então, o que ele faz? O escritório pega um dos advogados do grupo e bota para ficar exclusivo naquele caso. E aí, me perdoa o jargão popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todo dia o advogado vai lá no cartório, o juiz não vai atender todo dia, mas descobre, tá ali, né? Descobre que tem um servidor que é da igreja, alguém do cartório, aí chama lá: meu irmão, ajuda aí, ó, porque isso daí vai gerar escândalo para a obra de Deus. E é fato, gente, a maioria dos processos o juiz só assina, ele dá uma revisada e assina. É a equipe que faz as decisões. Então, de tanto você ir no cartório todo dia, dar aquela atenção, ficar em cima, quando você frequenta muito mesmo o cartório, você cria amizade com os servidores e você conhece os perfis ali e sabe com quem falar, às vezes eles conseguem, por exemplo, uma liminar para tirar a matéria do ar, tirar o vídeo, sob pena de multa. A pessoa já começa a ficar acuada, tá? E aí, se não tem como se defender, às vezes fica revel ou arruma um profissional que, infelizmente, não faz um trabalho muito bom e acaba perdendo a ação, mesmo tendo dito a verdade, tá? Porque não teve uma boa assistência na sua defesa.